todas. A palavra alegria já foi repetida aqui várias vezes, né? Parece que ela vai tomando conta também do nosso coração, apesar das grandes dificuldades de todos os dias, né? Aquelas que cada um enfrenta no seu cotidiano. Então, sem mais, eu vou começar a reflexão. Agora que está marcando o tempo, né? Já que é tão rigoroso, né? Então, a minha contribuição é refletir um pouquinho no enfoque eclesial, mas tendo em vista... onde que é? Tá bem. Mas tendo em vista exatamente o tema, o grande tema, não é, da Assembleia da CRB. A Assembleia da CRB é um momento de graça e não podemos perder, já que o enfoque é eclesial, é um momento de igreja, é um momento eclesial de altíssima densidade, por aquilo que aqui é dito, feito, testemunhado, por aquilo que é rezado por todas as pessoas que aqui estão, né? Dá até um pouquinho de inveja, né? A CNBB, né? A CNBB é uma conferência muito importante, inclusive é muito grande em relação a muitos outros países, né? Mas ela, somando todos os bispos, não vai chegar em 500, inclusive incluindo os eméritos, acho que não chega a 500, né? 495. E vocês lidam com cerca de 35 mil religiosos e religiosas. É uma outra coisa, é um outro patamar, é um outro registro. Então, tudo isso enriquece enormemente a igreja e nos ajuda muito a vivermos profundamente os carismas todos das congregações. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, acho que é aqui no centro, eu coloquei aqui, bem grande, vida religiosa consagrada, porque este é o ponto. Este é o ponto. É um ponto fundamental para as nossas colocações sobre o enfoque eclesial, sobretudo pensando a sentinela de esperança em tempos de travessia. Depois eu coloquei a travessia do Tezaraque. Eu refleti uma vez com uma congregação religiosa, não faz muito tempo, sobre isso. Talvez essa palavra seja nova para muita gente, Tezaraque, porque é mesmo um neologismo, uma palavra que foi criada, não faz assim tanto tempo. Então, a vida religiosa consagrada é sentinela de esperança em tempos de travessia, e aí a travessia de quê? De onde para onde? A travessia do Tezaraque. Eu vou explicar o que é. Aí está um enfoque, não é? E agora vem a palavra Tezaraque, que pode ser colocada no nosso vocabulário para explicar muitas coisas, né? Em primeiro lugar, dizer o seguinte: Tezaraque é uma palavra nova de um escritor norte-americano, não é? Silverstein. Ele morreu em 1999. E o que é essa palavra que foi criada por ele, não é? É um escritor, inclusive poeta, né? Os poetas normalmente têm uma facilidade muito grande para criar as palavras, né? O que eles estavam naquele momento experimentando? Primeiro, experimentando uma sensação de desnorte, de estar perdido. E isso se deu por causa da morte trágica da mulher e a única filha que ele tinha. Então ele entrou, ele ficou assim, sem rumo, sem norte, sem onde ir, com quem ir, sem entender bem as coisas. Essas tragédias deixaram o seu mundo num cenário caótico, sem sentido e sem norte. Então a palavra foi perdendo, digamos assim, a sua origem etimológica, mas manteve o seu sentido de transformação, busca profunda em rapidação. Então, Tezaraque é um pouco isso, quer dizer, é uma situação difícil, complicada, mas que coloca as pessoas na busca, né? Sobretudo quando entende brusca a situação que está sendo vivida. Durante um Tezaraque, nós sabemos que o mundo antigo já passou, e passou muitas vezes, né? Ele destrói-se no presente, o presente como ele está, e ao mesmo tempo não tem uma previsão interessante para o futuro.
Então, veja bem, o antigo já passou, o presente desconstruído e o futuro, ele ainda não chegou. É um pouco essa situação. Olha a situação de mundo que nós vivemos, até mesmo o nosso Brasil, não é? Olha o que já passamos, olha a situação em que nós estamos, que perspectivas que nós temos pela frente. É um estado, estar em Tezarac é estar em estado de embriaguez, que concilia ao mesmo tempo o que existe e o que ainda não existe numa trama em evolução. Eu coloquei ali Ortega y Gasset, todo mundo já deve ter lido, né? Eu e minhas circunstâncias, mas tudo muda. Quer dizer, o mundo mudando permanentemente. Tezarac é um parto histórico. Precisa nascer algo de novo, um momento de devir. Emerge uma nova ordem na qual se pode encontrar muitas e boas oportunidades. É preciso tomar consciência disso. Nós estamos a viver numa época que agora emerge de um Tezarac global, no mundo inteiro, de grandes mutações em todos os campos. As ideias e conceitos vigentes vão perdendo, pouco a pouco, a sua relevância num processo silencioso e meio mágico de transformação da sociedade. Então, eu enumerei aqui 4 itens para a gente perceber o caminho que nós vamos seguir, será breve, evidentemente, mas que ajuda a gente a perceber esse estado, digamos, de Tezarac. O primeiro deles é o tradicionalismo de hoje. A força do passado atuando sobre a fraqueza do presente. Temos um passado forte, temos um presente frágil. Suzinho, tudo bem? Depois, a conjuntura sociopolítica e eclesial em Tezarac, ou seja, uma profunda sensação de para onde vamos, para onde estamos caminhando. Depois, a guerra cultural que está em curso e a tentativa de implantar uma neocristandade, que tem mexido com o coração de muitas pessoas, quase que criando ativistas de uma neocristandade. Não estou falando de um país perdido lá não sei onde, estamos falando da nossa realidade propriamente. E depois a igreja sinodal, que eu não vou abordar, porque é o que a Sônia, querida, vai depois trabalhar com todo o grupo. Então vamos ao tradicionalismo de hoje. Eu estou elegendo este tema aqui como o tema mais importante do enfoque eclesial. Porque nós temos muitas manifestações do tradicionalismo. O tradicionalismo é diferente, por exemplo, do fato de alguém que tem uma vertente, uma forma de caminhar mais conservadora. O tradicionalismo está para trás disso, não é? Então, por isso, ele se torna, de certa forma, uma ameaça. Por quê? Porque ele vamos tomar, por exemplo, o Concílio Vaticano II. Então, o tradicionalista puxa o concílio para trás, enquanto outros puxam para frente. Então, esse estado, essa situação, não é boa para a igreja, não é boa para a vida religiosa. Então, tomo aqui alguns aspectos que eu acho que podem ser interessantes. Primeiro, para a gente entender o tradicionalismo, ainda deixa eu insistir um pouco mais, é porque eu penso que todo mundo está muito bem, acompanhando isso muito bem, né? Vamos pegar a situação do Brasil. Muitos problemas existentes em diversos tipos de grupos que se organizam. Então, nós temos, por exemplo, as manifestações tradicionalistas que se revelam através dos paramentos, das colocações, sobretudo nos programas de TV, das redes sociais, especialmente. Então, são todas manifestações de um cristianismo que está um pouco, não completamente, mas um pouco de mal com a realidade do mundo. Essa dicotomia, o mundo é mau, a igreja é boa, é alimentada pelo tradicionalismo. Então, é como se desejássemos uma igreja meio fora do mundo, né?
até um violão que é tocado por alguém, músicas sacras, não pode ser usado para tocar música popular brasileira, por exemplo. Então, é claro, isso é uma caricatura, mas são caricaturas muito reais, não é? E o que é mais grave? O tradicionalismo religioso, aqui se fosse no campo protestante, evangélico, a gente ia tecer outros tipos de comentários também muito importantes, porque também eles passam por experiências assim, não é? Então, o que é o grave? É que, normalmente, as pessoas que caminham nessa vertente têm uma facilidade muito grande de se aliarem politicamente com quem tem uma visão de retrocesso dentro da sociedade. Sobretudo o campo da cultura. Então, normalmente, o tradicionalista religioso é também um grande conservador, digamos assim, no sentido da sociedade. E tem ali uma característica muito forte, que é o reacionarismo, né? São pessoas extremamente reacionárias, né, para lidarmos com elas. Agora, gente, eu estou dizendo isso com uma certa tranquilidade, mas é preciso reconhecer e negar essa realidade, eu penso que não é o caminho. Há muitas extrapolações que revelam um fanatismo religioso, que revelam, por exemplo, uma dificuldade enorme de manter-se equilibrado sob o ponto de vista mental, né? Há muitas expressões de patologias mentais, de sofrimento mental, porque não é possível, em consciência, né, aceitarmos tantas coisas que são ditas por tantas pessoas e que têm congregado muitas pessoas. Uma igreja que vai cada vez mais se caracterizando por uma igreja de eventos, um atrás do outro. Um evento aqui, outro evento ali, outro evento lá. E aí esfacela-se o sentido de comunidade. Esfacela-se o sentido de comunidade. O que é a comunidade? A comunidade é fundamental no cristianismo. A comunidade faz parte do processo ressuscitatório de Jesus. A comunidade, não fosse a comunidade, nós, porque a fé é transmitida assim, não é? Ela é pela pregação e entra pelo ouvido, nós não saberíamos, não é, de Jesus. Então, é por isso que esse ponto eu considero de fato muito importante. No decurso dos séculos passados, produziu-se como que uma convergência de fatores históricos, cuja resultante foi a exaltação desmesurada da fixidez. Observe que o tradicionalista é diferente do conservador, já mencionei, mas para ninguém esquecer isso, né? Porque quando a pessoa ela é conservadora, mas ela passa a ser uma espécie de pregadora do conservadorismo, ela vai tendendo para o tradicionalismo. O tradicionalismo, evidentemente, tem uma força muito maior. Mas veja bem, um dos elementos é a fixidez. Fixidez no tempo, fixidez nas práticas religiosas e assim por diante. Da estabilidade e como que a busca de uma imagem da eternidade das coisas celestes na fixidez das coisas terrestres. Por isso que manter como está é muito importante para muitas pessoas. E manter ou recuperar o jeito mais antigo e fixar é mais importante ainda, quando a gente pensa o tradicionalismo. Depois, os religiosos, nós todos, né? Não os religiosos de vida consagrada, todo mundo que tem a sua religião, proclamam a posse do definitivo, e o cristianismo afirma a posse do provisório. Então, são coisas distintas. Mas essa postura não é reconhecida e muito menos unânime, claro. O cristianismo foi formulado na história a partir de categorias que afirmavam o definitivo como princípio e norma, com a ideia de um mundo fixo encarnado no presente da história. É uma dificuldade muito grande de compreender esse princípio que é da igreja. Ela é tanto mais fiel a Jesus Cristo e ao seu evangelho, quanto mais ela vai no tempo sendo reformada.
É a renovação, o processo constante de renovação da igreja que aponta para a fidelidade à origem e à fonte, né? Então, aqui o último ponto. Quando as pessoas têm a visão mais tradicionalista, não é? Eles têm uma dificuldade muito grande de entender não só a igreja em constante reforma, mas se tornam intolerantes com qualquer reforma. Como se qualquer reforma fosse tirar a igreja do eixo, do caminho. Interessante notar o grande fenômeno, né, vamos dizer assim, do Papa Francisco, né? É um Papa reformista, evidentemente. Conseguiu concluir muitas coisas estão por concluir, mas introduziu a ideia de apressarmos a renovação da igreja, né? O Papa Francisco, o Papa mais xingado de toda a história. O Papa mais desrespeitado de toda a história. É o Papa mais excluído de toda a história. Nunca tivemos um Papa que tivesse passado por todas essas situações. E são xingamentos de baixo nível, são palavrões, são desejos de morte, E eu não estou falando de gente que é do mundo, né? Compreendido dessa forma, mas estou falando de gente de dentro da própria igreja, grupos de seminaristas que, orientados muito bem, inclusive aqui no Brasil, grupos de seminaristas que se colocavam quase que em grupos mesmo, né? Como grupos, contrariamente ao Papa Francisco, torcendo para passar esse tempo rápido. Não adianta a gente negar essas situações, porque é a consciência disso que poderá nos levar para uma igreja sinodal e darmos passos bem interessantes, né? Aqui vem, então, a declaração da importância da dúvida para quem tem tudo já fixado, ou pensa que tem, não é? Nas coisas necessárias à unidade, nas dúvidas à liberdade, em todas à caridade. Penso que o Papa Leão vai seguir isso, né, de uma maneira importante e forte, né? Os tradicionalistas, eles são plantonistas do definitivo. Estão de plantão, né, para não deixar passar. Eu gosto de usar as palavras assim porque elas marcam também, não é? Talvez vocês tenham que fazer um certo desconto, façam, né? Mas também não descaracterizem, não, por favor. Então, aqui é importante dizer o seguinte: todavia, hoje se sabe que a tradição é uma construção histórica do passado no presente. Nós amamos a tradição. A tradição é importantíssima para nós. A igreja não vive sem a tradição, não é? Mas ela não quer resvalar para o tradicionalismo, que é o que está acontecendo. Depois, a postura tradicionalista renega a verdade contida nas diferenças de todas as ordens. É como se fora daquilo que é idêntico mesmo não há verdade. Só há verdade naquilo que é idêntico e está fixado, né? Ao contrário, há sempre o risco de falsidade e ameaça à autenticidade da verdade. O tradicionalismo faz um enfrentamento do diferente e luta para eliminá-lo como um mal, como um adversário, não é? Eliminar o diferente. Bom. O cristianismo, todavia, aguarda o definitivo no provisório. É o nosso caminho aqui. É o nosso caminho aqui. Isso é o cristianismo. Nós, no provisório de todos os dias, nós vamos aguardando exatamente o definitivo. A história se abre como promessa de realização. Para falar na linguagem do poeta Barros, como é que é o primeiro nome? Manuel. Manuel de Barros. Ele usa a expressão assim, um dos grandes poetas do Brasil. Ele tem um poema sobre o amor que é uma coisa impressionante. Ele diz que precisa colocar o amor em estado de abandono para ver se, na recuperação do amor,
ele encontre o seu lugar de novo na vida das pessoas e da sociedade. Mas o Manuel de Barros, ele diz assim, é preciso esticar os horizontes. O cristianismo, por definição, é um esticador de horizontes. Nós vivemos no nosso pequeno horizonte, mas a mensagem de Jesus abre o horizonte de uma forma extraordinária, não é? Então, por isso, é importante lembrar aqui o Manuel de Barros. Depois, na fé cristã, definitivo é o reino de Deus. O reino de Deus abre todas as coisas para a dinâmica da história, como contínua autossuperação. Depois, ainda, aqui eu acho que é muito interessante. Só pode ser vivenciada como mistério, a vocação cristã, como mistério e graça através do Verbo encarnado. Aqui queria lembrar a vocês uma coisa muito importante, não sei se a Sônia depois vai entrar nesse aspecto, né? Mas o jubileu que nós estamos esperando, que nós estamos vivenciando, não é, assim, a rigor, o jubileu de esperança. A esperança, peregrinos de esperança, é o lema. Mas não deixemos escondido, porque tem ficado escondido, o jubileu é o jubileu da encarnação. 2025 anos do mistério da encarnação. E é essa encarnação que muda tudo. É essa encarnação que abre os horizontes. Aí, ao celebrar 2025 anos da encarnação de Jesus, então, nós precisamos caminhar com a esperança e na esperança. Mas o jubileu, ele é o da encarnação de Jesus. E o Verbo encarnado, na carne precária, que nasce, cresce, vive e morre. É nesta carne que Jesus, não é, se encarnou. Francisco, ele tem teve, né, uma delicadeza muito grande, porque ele traduziu um pouco isso, dizendo que é necessário dar prioridade ao tempo, muito mais do que sobre os espaços. Algo novo está sempre para nascer. Então, esse para nascer nos remete ao tempo. Aí é que vem o tempo de sermos peregrinos de esperança. Depois, aqui, este tempo em Tesarak, a profunda sensação de desnorte. Não vou entrar, porque eu imagino que também ontem vocês tiveram a oportunidade de conversar sobre isso. Mas eu não canso de lembrar a questão das desigualdades. Isso não é uma coisa qualquer, gente. A desigualdade no mundo já ultrapassou o limite do suportável pela humanidade. Assim como o planeta passou do limite da sua sobrevivência, da sua manutenção. Já passou do limite. Então, são muitas as desigualdades. 2016 foi o ano em que o 1% da população mundial passou a deter um pouquinho mais de 50% de todos os bens do mundo. 1% passou a deter mais de 50% de todos os bens do mundo. Então é uma coisa que não tem explicação e não tem aceitação. E não adianta esconder isso, não adianta não falar disso, não adianta... É porque está presente e está relacionado com o nosso trabalho. Depois, tá bem, obrigado. A razão principal aqui está, ou o esforço principal, na destinação universal dos bens e a função social da propriedade e o bem comum. Papa Francisco lembra isso, mas isso é da doutrina social da Igreja. É da doutrina social. Depois, o ódio está aí, nesse tempo difícil, né? O ódio, ele provoca o fratricídio, irmão matando irmão, e a inimizade social. Não é fácil fazer prevalecer novamente o amor. Não é fácil. Depois, o grito de Francisco que neste planeta
de Francisco aos que neste planeta escolheram a perversidade da surdez. A surdez de quem detém o poder no mundo em relação ao meio ambiente é um ato de perversidade. Não chame esse ato de loucura. Respeitem os loucos. Verdade, verdade. Mas é um ato de maldade, de esgotamento do planeta para acumular riquezas. Isso é perversidade, né? É se alegrar com a morte do outro, né? Então, vem uma série de questões. Eu coloquei aqui para situar também a inteligência artificial, não vou demorar, porque eu tenho um reloginho aqui atrás de mim. Então, também o uso da inteligência artificial, há uma tendência em negar tudo, mas tem muita coisa que precisa ser bem aproveitada. Depois, uma informação muito importante, que normalmente não aparece em análises, não é? Que é um desafio para todos nós. É quando a competição avassala a cooperação. É a questão dos cassinos virtuais. O Brasil, a partir de 2023, ocupou o primeiro lugar em usuários de cassinos virtuais de apostas. O primeiro lugar, campeão, não é? Isso rendeu 24 bilhões de pessoas, 24 bilhões de reais, são pessoas do Brasil, que tiveram de volta, aqueles que ganham a aposta, desses 24 bilhões, 200 milhões. Veja se isso é um bom negócio. É uma coisa terrível. E aí as pessoas vão perdendo, né, vai entrando em tesaraque. Depois a justiça discricionária, operada por agentes duvidosos. Nós desconfiamos muito, né, de muitas coisas da nossa justiça. Depois o Brasil e o envelhecimento. Aqui, gente, é uma coisa gravíssima. Porque o Brasil, ele vai envelhecer antes de dar certo. Ele tinha que dar certo primeiro, para depois envelhecer. Porque dar certo significa se rearticular, criar políticas públicas para proteger as pessoas idosas. Porque elas eram, de 2020 a 2023, 8,7% da população, vai passar para 15% da população, quase 16%, somando 33 milhões de velhos, que serão 37,8% em 2070, com quase 80 milhões de velhos. E aí vocês podiam falar, mas não podia usar a palavra idoso, é melhor do que velho. Não, é velho mesmo. Nós estamos ficando velhos, no tempo, velhos. Não tem vergonha disso não tem dificuldade disso não. Aliás, eu acho muito estranho quando um adulto, ou como uma pessoa assim, diz assim, não, eu sou adulto, mas eu sou jovem de espírito. Tem uma esquizofrenia nesse negócio, gente. Não dá. Hã? Pois é, melhor idade. É uma idade difícil de ser vivida, não é verdade? Mas, tirando a brincadeira, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos aqui uma questão muito importante, e que às vezes não é lembrada, né? Bom, aí a guerra cultural, a tentativa de implantar uma neocristandade. Isso está presente no Brasil. Um ponto de partida. O que divide as famílias, se alguém perguntar assim, as comunidades e o povo hoje? A guerra cultural é a resposta. Quem faz a guerra cultural? As redes sociais. Quem implantou a guerra cultural? Olavo de Carvalho é o senhor da guerra. E Paulo Ricardo é o seu profeta. É só estudar as 6 aulas que ele gravou para a gente entender. Ele gravou 6 aulas dizendo qual que é a contribuição dele aqui na Igreja do Brasil. Então, é uma contribuição exatamente para a guerra cultural. E é isso que está acontecendo. Desculpe a franqueza, falar claramente, porque é público. Está tudo na internet. É público.
O que pretende a guerra cultural? Uma neocristandade, uma religião cristã, fundamentalista, associada ao poder autoritário. Olha as igrejas e os grupos fundamentalistas, como é que eles se aproximam facilmente dos poderes autoritários. Aí tem toda a questão das ferramentas que usam, as redes, os congressos, os simpósios. Hoje nós temos uma multiplicação de editoras de livros muito antigos que estão sendo reeditados. Inclusive, as nossas tradicionais editoras têm passado dificuldades, porque entram essas outras com aquela finalidade e acabam dificultando, digamos assim, o espaço editorial. Depois, as chamadas escolas católicas de verdade, que é uma ofensa à EC, à ANEC. Como é que era o nome antigo? A EC mesmo, né? Então, a ANEC é uma ofensa à ANEC isso, né? Porque a ANEC faz a educação católica e é dito que não faz, né? Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas aqui estão relacionadas com o trabalho. Fechou o tempo aí? Então, o magistério paralelo, a hegemonia do tradicionalismo, aí vem o tradicionalismo econômico, social, cultural, religioso. Vou passando só rápido para terminar. Depois, o Papa Francisco, né, o que ele foi, como é que ele trabalhou a reforma na igreja, o legado de Francisco, sinodalidade, agenda digital, etc. Depois, o pré-conclave, o papel da imprensa e das redes, ambiguidades na mídia, declarações de alguns cardeais sobre a sucessão, ficou clássica. Estamos procurando um sucessor de Pedro e não de Francisco. As congregações gerais, depois Sarra e Miller disseram essa frase. Tem um do Brasil também. As congregações gerais, aqui tem uma foto que precisaria de tempo para a gente analisar, e o Papa Leão. Do ponto de vista eclesial, o Papa Leão, com uma chegada muito interessante no meio de nós. Não é? Ele foi nomeado bispo, feito cardeal, nomeado, empossado presidente de dicastério para os bispos, portanto, membro da cúria, tudo por Francisco. Então, parece que Francisco já mirava ali, não é, alguma coisa. Um novo Papa no fim do mundo, né? Como é que foi o consenso dos cardeais, etc. Isso aqui é o Prevost antes de se tornar leão, né? Observe que ele está aqui, e essa fotozinha aqui, de quem que é? Oscar Romero, né? Que ele tinha na sala dele. Aqui ele de galocha, né? De botas aqui, e essa foto é em Belo Horizonte, inclusive, ele está aqui. Baixinho, né? Porque também esse espanhol aqui é um altão, é um agostiniano. Depois eu falaria das 7 chaves do início dele, as 3 linguagens do leão. Mas muito rapidamente, o Cristo ressuscitado, a unidade e o amor, não serei um líder solitário, a igreja sinodal, paz e ponte, credibilidade e transparência e feridas na igreja. Quando a pessoa repete muito essas expressões, elas vão entrando como elementos importantes para a atuação dele. Ele tem uma linguagem do sagrado muito bonita, se refere a Deus de uma maneira reverente, não é? A Deus, à oração, ao evangelho, à tradição, né? Uma coisa muito bonita. A linguagem pastoral e de proximidade usa metáforas também, não tanto quanto Francisco, mas usa metáforas simples. Observe que a fala do Papa Leão, que é tão preparado intelectualmente, é simples, é compreensível, é acessível. Talvez isso seja uma lição para todos nós, né? E sobretudo, a linguagem pastoral e da proximidade, a linguagem diplomática e institucional. E aí ele vai também, né, entrando nessa área, mas com um jeito muito institucional, o que me parece muito bom para esse momento. Depois vem aqui a igreja no Brasil, o jubileu da encarnação e a igreja sinodal. Então, o que eu tentei colocar aqui? Um problema bastante acentuado
que é o crescimento do tradicionalismo. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isso é sério e é grave. Talvez isso seja o motivo maior das divisões dentro da igreja. Não é? Então, isso precisamos levar em conta. Porém, aproveitando que há muitos problemas dentro da sociedade e nós precisamos nos unir, então a gente precisa aproveitar o legado de Francisco, dar as mãos ao Papa Leão, para sermos um apoio para ele, para toda a sua equipe, a equipe que ele está montando, não é? Então, estar junto com ele, levar adiante o caminho, como ele vai coordenando, e fazer com que a igreja seja sinodal. E falar em sinodalidade tem, digamos assim, a princesa da sinodalidade no Brasil, que é a Sônia, que ali está e participou de todas as etapas.